Olá pessoal, me chamo André Leung. Eu estou aqui para compartilhar com vocês uma série de exercícios de aquecimento da prática do Tai Chi Chuan. E como que vai funcionar essa dinâmica de exercícios? Eu vou te instruir desde posicionamento de perna, movimentação do tronco e dos braços, a quantidade de vezes que você pode realizar cada exercício e também o objetivo de cada exercício. Mesmo que você não seja familiarizado com a prática do Tai Chi, não tem problema. Eu estou aqui justamente para te dar o passo a passo para que você consiga iniciar. Qualquer dúvida que você tenha, por favor, deixa aqui nos comentários. Qualquer dificuldade que você tenha durante a execução, que eu vou ter o prazer de te ajudar e te responder. Tá legal? Então vamos começar. Antes de iniciar a demonstração dos exercícios, eu preciso passar para vocês uma informação valiosa referente à arte marcial chinesa, que é o Tai Chi Chuan. Existe uma região do corpo que precisa estar sempre contraída, sempre ativa. E essa região aqui é o abdômen inferior, mais precisamente a região da bexiga. Porque essa região, de acordo com a medicina chinesa e com a teoria dos meridianos da acupuntura, é uma região que tem um acúmulo grande de energia do nosso corpo. E essa energia, ela é benéfica para o restante do nosso corpo. E como que você contrai essa região para você acumular mais energia? De uma forma mais didática, imagina que você quer prender o xixi, que você quer segurar a urina. Então, somente essa contração que você faz já beneficia toda essa região abdominal, a circulação de energia da região abdominal. Você também fortalece a sua coluna lombar e também tem essa manutenção da postura. Porque geralmente quando nós relaxamos o abdômen, quando você relaxa a bexiga, automaticamente o seu corpo ele cai, né? O ombro ele fica para frente, né? Ele fica cansado e sem energia. Então quando contrai o abdômen, a pessoa fica mais ativa. Você tem a sua postura melhor, você tem um olhar mais para frente, tá? Então, sempre durante a execução dos movimentos, é essencial mantermos a contração do abdômen. Então, agora vamos começar os exercícios. O primeiro exercício, você vai manter o seu pé na largura dos seus ombros. É importante você manter a ponta do pé alinhado também com o outro. E você vai fazer o movimento de balanço dos braços. E com movimentação dos dedos, né? Você movimenta seus dedos para começar a ativar a circulação do membro superior. E também sempre, lembrando de novo, a contração do abdômen. Então balança o braço para frente e para trás. Eu vou ficar numa posição de perfil para você ver até onde eu vou. Até a altura do ombro é o suficiente. E atrás até o limite aonde você alcança. Então esse primeiro exercício você pode fazer de 10 a 15 repetições, tá? Para justamente começar a aquecer os ombros. Então o segundo exercício é dessa forma. Então eu estou rodando o meu tronco e balançando meus braços lateralmente. Então, a postura dos pés, como que eu cheguei? Primeiro você junta seus pés. Com a ponta do pé, você vai abrir os seus dois pés para fora, uma vez. A segunda vez, você vai fixar a ponta do pé e o calcanhar desliza para fora. A terceira vez, novamente, a ponta do pé vai abrir. E na quarta vez, a ponta do pé fica no chão e o calcanhar desliza. Dessa forma. Tá? Então os pés eles mantêm os dois retos para frente. Então, igual o primeiro, é importante que você mantenha uma linha frontal com a ponta dos pés nessa linha. O joelho ele vai dobrar para dentro. Automaticamente, quando você for dobrar, naturalmente ele vai dobrar para dentro, tá? Porque essa posição do pé paralelo,
é uma postura que você ganha resistência muscular e força muscular. Então é importante nós mantermos essa posição, tá? Abdômen sempre ativo e a rotação normal. A rotação com o balanço dos braços. Então você roda e solta o braço. E o braço ele bate no seu corpo. Não tem problema. A sua cabeça acompanha o movimento. Então aqui eu estou mobilizando o meu tronco, soltando o tronco, que é importante sempre ativar essa região abdominal e lombar. A quantidade de vezes que você pode fazer também, de 10 a 15 repetições, tá certo? O terceiro exercício, você vai manter a mesma posição do segundo exercício que a gente fez agora, desse exercício do braço lateral. Eu vou mostrar uma vez para vocês, depois eu de novo quebro e te dou passo a passo, tá? Então o pé vai ficar posicionado para a esquerda. Eu vou balançar os braços e movimentar o joelho dessa forma. Eu vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Tá bom? Então, os pés, vocês já entenderam a distância dos pés. Eu vou ter que virar meu pé para a diagonal. Como eu faço isso? Eu fixo a ponta dos pés no chão e o calcanhar desliza. Então, eu virei para a minha esquerda. Eu preciso manter o meu tronco alinhado para a esquerda. Tá? O braço é um movimento de balanço para frente e para alternado, direita e esquerda. Uma vez direita na frente, outra vez esquerda. E o joelho, ele dobra, estica. Dobra, estica. Eu vou classificar em duas partes esse exercício, para ficar mais fácil o entendimento para vocês. Vamos chamar esse movimento de número 1 e 2. Ó, 1, eu troco o braço, dobro o joelho, estico. O 2, eu retorno. Eu dobro o joelho, estico e troco o braço. Então, 1 e 2. 1 e 2. Tá? No começo, faça desse jeito. Talvez fique um pouco difícil a coordenação, mas não tem problema. Faça dessa forma. 1, 2. Aí quando você for acostumando o exercício, você vai ver que, sem pensar, o seu corpo vai responder ao exercício, ao movimento. Também sempre movimentando os dedos. Faça mais ou menos umas 10 repetições. Você vai abrir, vai virar pela ponta do pé. Agora eu estou para a minha direita, com os meus pés alinhados, diagonal. O meu tronco está para cá. E, de novo. Olha lá. 1 e 2. 1 e 2. Tá? Faça devagar. Depois, com o tempo, você vai pegando o jeito do movimento. Mais uma vez. Virou. Mais uma vez para a esquerda. Eu vou fazer uma vez de frente, para vocês perceberem que o meu tronco, então os meus pés estão alinhados de frente, eu estou de frente para você agora. Então o meu tronco, ele precisa estar virado para cá, porque naturalmente quando você se posiciona nessa postura da base, o tronco ele tem de ficar um pouquinho de lado, ele tem de ficar para lá. Então você tem que forçar o seu tronco para que fique alinhado com a perna da frente. Então quando eu faço o exercício, perceba que a mão
eu estou praticamente substituindo uma mão pela outra. Eu não faço um movimento aberto. Eu faço uma vez com a esquerda, aí troco com a direita. Então eu estou aqui no meio e no meio. No meio, no meio de novo. Então é esse balanço. Sempre as duas mãos na mesma posição, a mesma troca. Vou trocando e fazendo esse exercício. Tá bom? Mantendo sempre o mesmo posicionamento. Você vai fazer 4 vezes. Você começa 4 repetições. Uma vez para a esquerda, uma vez para a direita, de novo para a esquerda e de novo para a direita. 4. E cada vez que você faz umas 10 repetições. Tá? Então, 10 para cá, esquerda, 10 para a direita, 10 para a esquerda e 10 para a direita. Tá? Agora, o exercício número 4. O exercício número 4, você vai manter essa posição novamente do pé paralelo afastado, só que posicionamento das mãos na cintura com a transferência de peso. Então mantém o pé alinhado, o joelho, um dobra, outro estica. Dobra, estica. Então esse é o exercício 4. Dobra, estica. Dobra, estica. Então aqui eu estou mobilizando bastante a região do joelho e tornozelo. Claro que eu também estou dando resistência para a musculatura da coxa. Fazendo de lado, uma visão de perfil, é importante ficar atento com o tronco. Eu preciso evitar flexionar meu tronco. Eu não posso flexionar meu tronco, fazer dessa forma, porque dessa forma cansa a minha coluna. Eu preciso estar com a coluna alinhada, lembra sempre do abdômen para dentro. O meu tronco ele fica reto, ereto, e é só minha perna que trabalha. Tá? Lembra sempre de evitar de ficar inclinado para frente. Eu não posso jogar o meu quadril para trás e a minha cabeça para frente. Sempre assim. Tá, voltando aqui de frente, os pés alinhados. Aqui também faço umas 10 repetições. Aí vai fazer o 4. Esqueci de falar que o exercício 4 tem 4 exercícios dentro do 4. O 4, 1, 2, 3 e 4. Então o que eu fiz agora foi o 4, 1. O 4, 2, você vai fechar os seus pés na largura do seu ombro, igual como se fosse o primeiro. Agora você vai fazer um giro com o quadril para a direita. Então aqui você está mobilizando tanto a região da coluna, a região do quadril, tá bom? Faça um movimento circular para a direita, com o joelho esticado. Aí você vai fazer o contrário. Fez umas 10 vezes para a direita, aí você vai fazer umas 10 vezes para a esquerda. Bom, agora o 4, 3. Mantém a posição dos pés dessa forma, paralela. A sua mão direita vai se posicionar no umbigo e a sua mão esquerda, o dorso da sua mão, vai se posicionar nas costas, nas suas costas. Tá? Então, mão direita no umbigo e a esquerda nas costas. O movimento vai ser de inclinar o tronco para frente e estender para trás. Inclinar, estender. Numa visão de perfil, eu inclino, estendo. Inclino, estendo. Então é importante quando você inclina o seu tronco, você mantém suas costas alinhadas e não dessa forma. Dessa forma, você prejudica a sua coluna, você cansa a sua coluna. Tá? Então, flexiona, olha para frente e estende. Tá? Essa extensão
é pouquinho, não precisa exagerar jogando o seu tronco para trás. Faça um movimento sem sentir dor, tá? Mesma coisa, a quantidade de vezes que você pode fazer, faça umas 10 repetições, certo? É o suficiente. E o 4-4, você vai juntar os seus pés, posiciona a sua mão em cima do joelho e faz uma rotação do joelho. Então eu começo na frente, faço toda a volta, estico atrás. É importante, de novo, manter a sua coluna reta. O peso do seu corpo, ele descansa em cima do joelho. Então, assim você consegue manter a sua coluna ereta. Então, faça de um lado umas 10 repetições. Depois você faz pro outro lado 10 repetições. Também sempre mantenha o olhar para frente. Não fique olhando para o chão. Olha para frente, direita, esquerda, tá bom? Faz primeiro as 10 para a direita e depois as 10 para a esquerda. O exercício 5 é um exercício de alongamento. Eu vou primeiro executar o movimento inteiro para vocês visualizarem, depois eu faço explicando passo a passo. É um exercício de alongamento. Eu vou esticar a perna e voltar. Esticar a perna e voltar. Dessa forma. Faço uma vez de lado para vocês verem. Aqui, eu estico e volto. Estico e volto. Então vamos começar. Começa com o calcanhar junto, um com o outro, com a ponta do pé para fora, dessa forma. E você vai posicionar a sua perna direita para trás. Quando você coloca a sua perna direita para trás, perceba que tem um espaço entre seus dois pés. Ele não fica um na frente do outro, porque eu vou ter que levantar a perna. Então, se você levanta a perna, pode uma perna pegar na outra. Então, sempre mantenha uma distância entre seus dois pés. A perna esquerda ela é fixa. A minha perna direita, eu vou levantar ela toda esticada para frente e voltar. Quando eu volto, essa perna aqui, ela mantém sempre sempre dobrada. Perceba que eu não faço isso. Eu não jogo meu peso para trás. Tá? Mantém a perna dobrada, estica e volta. O porquê disso? Aqui eu estou criando resistência nessa perna. Então eu estou fortalecendo e dando resistência nessa perna, enquanto a minha perna direita, ela alonga. Uma visão de perfil, eu estou aqui de novo mantendo a minha perna esquerda na frente, dobrada, contra o abdômen, que é essencial quando nós estamos trabalhando com exercício de perna, exercício de elevação de perna, é essencial que o abdômen esteja contraído. Estica e volta. Quando eu estico, desde o começo, ela já começa assim. O joelho esticado e o pé esticado. Então já começo dessa forma. No começo, talvez seja um pouco difícil para vocês pela questão do equilíbrio. Eu recomendo que vocês mantenham o joelho dobrado, sempre com a perna da frente, e que vocês façam a perna um pouco mais baixo. Faça um movimento mais baixo, mas o mais importante é você primeiro manter o equilíbrio. Faça mais baixinho, tá? Mantendo a perna estática, a de baixo, e a que está em movimento, faça mais baixo. Quando você se sentir mais confiante, mais equilibrado, você vai aumentando a altura. A mesma coisa funciona com a outra perna. Você vai juntar os seus pés assim e colocar o pé esquerdo na frente. Perceba que tem um espaço entre os meus dois pés.
perna dobrada, abdômen ativo para dentro, estica e volta. Mesma coisa, pode começar baixinho, não tem problema. Comece baixinho, depois você vai fazer de lado aqui, perna dobrada, aí com o tempo você vai subindo. Tá? No começo, faça de 10 a 15 repetições cada perna, tá bom? É o suficiente. O 5-2, tem o 5-1 e o 5-2. O 5-2 é um alongamento lateral. Eu vou mostrar uma vez para vocês verem a minha posição de braço aqui na frente. Minha perna, ela vai abrir lateralmente para a direita e para a esquerda. Tá bom? Sempre com a ajuda do abdômen. Posicionamento de mão. A mão esquerda, ela vai posicionar embaixo e a sua mão direita em cima. A distância da sua mão com relação ao seu abdômen é mais ou menos uns 15 centímetros, 10 a 15 centímetros. Não é para deixar muito próximo, mas também não muito longe, tá? Mais ou menos assim, nessa distância como você está me vendo, tá? Então posiciona as suas duas mãos no centro do seu corpo e a perna simplesmente ela vai abrir e voltar. Importante é você manter o seu tronco alinhado. Eu não faço o movimento, eu não abro minha perna e inclino meu tronco lateralmente. Eu não faço esse pêndulo de um lado e para o outro. Eu preciso manter a minha postura alinhada, o meu tronco alinhado e somente o corpo, somente a perna. No começo, se tiver dificuldade, alguma dor, faça um movimento menor, faça mais baixinho, que não tem problema. Novamente, o abdômen sempre ativo, tá? Sempre lembram disso. Quantidade de vezes que você pode fazer, faça 10 de cada lado, é o suficiente. Bom, pessoal, cheguei ao fim desse início de série de exercícios. Eu espero que vocês consigam fazer, que vocês consigam me acompanhar nos exercícios. Eu sei que são bastante detalhados, mas é dessa forma que você evolui. Quanto mais detalhe a gente tem, a gente sempre busca a perfeição nos exercícios, tá certo? Então, como eu disse no início do vídeo, qualquer dificuldade que você tenha, posta aqui no comentário e quem sabe a sua dúvida pode ser o meu próximo vídeo, tá legal? Então eu te espero no meu próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.